Boa noite, queridos amigos e amigas, muita paz, que Deus possa iluminar cada um de vocês que estão a nos assistir neste momento abençoado. Agradecemos ao convite de todos os que fazem a Associação Espírita O Caminho da Luz, na pessoa da nossa querida Claudeci. Em nome dela, eu abraço cada um dos participantes, o nosso querido Mário Penaforte e tantos outros irmãos e amigos que participam nessa instituição. E é um prazer muito grande, né? Eu me chamo Raquel Maia e eu participo na União Espírita Deus, Amor e Caridade, mais conhecida aqui em João Pessoa, na Paraíba, como a Casa da Vovozinha, e também participo na União Espírita, na Federação Espírita Paraibana. Então, os paraibanos abraçam os pernambucanos neste momento, nesta instituição abençoada, que se situa bem próximo aqui a gente, né, na fronteira Paraíba-Pernambuco, em Goiânia, em Pernambuco. E graças a Deus a tecnologia nos proporciona isso, de podermos estar juntos. Então, muita gratidão pelo convite. Bem, como toda palestra, todo ensino do Mestre Jesus, da doutrina espírita, toda atividade espírita, se inicia com uma oração. E eu convido a todos que possamos então fazer a nossa oração inicial, para juntos podermos pedir as bênçãos do Mestre Jesus para esta atividade. Então vamos juntos dizer: amado Mestre Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecidos estamos por esta oportunidade de luz em nossas vidas. Que possamos aprender mais ainda os Teus santos ensinamentos sob a ótica espírita, que é o cristianismo redivivo, e que possamos, Jesus, melhorar cada vez mais os nossos sentimentos. Ilumina, protege e ampara todos do planeta Terra. Cerca de 8 bilhões de seres que vivem neste planeta, que são os nossos irmãos em humanidade, para que a saúde se faça, onde haja dor e o sofrimento, que o Teu amor, Senhor, se espalhe e possa então atuar em todos, para que o melhor aconteça. Muito obrigada, Senhor, por estes momentos de estarmos em contato contigo. Agradecemos a Deus pela vida e que a Tua paz, Jesus, nos envolva, nos inspire, para que em Teu santo nome possamos dar por iniciado esta atividade da noite de hoje. Que Deus seja louvado. Gratidão, Senhor. Então, nós vamos falar hoje sobre uma temática que todos nós estamos inseridos. Se chama, então, no exame do perdão. Vejamos, para falar então, examinarmos acerca deste assunto, no exame do perdão. Quando a gente fala em exame, não é? A gente sabe que a palavra exame, ela significa análise, investigação, observação minuciosa. Então nós vamos buscar falar um pouco mais em detalhes sobre este valor, este sentimento que deve fazer parte do nosso cotidiano, que é o perdão. E Jesus, Ele, o nosso mestre por excelência, Ele aproveitou tantas oportunidades em suas narrativas e trouxera para todos nós grandiosas lições a respeito desse assunto. E por isso, nós vamos então iniciar sabendo que vamos falar numa espécie de uma metáfora, né? Se nós fôssemos um barco, né? Como se num processo de navegação, e a gente sabe que nenhum barco ele consegue então navegar se ele permanecer ancorado, se ele permanecer com uma âncora ali fincada, que é necessário para os momentos às vezes de uma parada importante, mas se ficar perenemente ancorado, ele não vai conseguir navegar, ir adiante. Para nessa metáfora, nós podemos dizer que negar o próprio perdão, falando-se de
tipos de perdão, que é o auto-perdão, o perdão a si mesmo, o perdão ao outro, né, que nós precisamos exercitar. Então, negar este perdão, significa, então, é como se nós mantêssemos essa âncora que nos prende a uma pessoa ou aos nossos próprios atavismos ou aos nossos próprios inimigos, ou em alguma situação ou em algum momento do nosso viver. Então, de qualquer forma, é para que nós analisemos e precisamos então nos liberar desta âncora para seguirmos viagem. Porque, como diz Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 4, ele nos diz que nós somos viajores do universo. E por isso mesmo precisamos realizar a nossa viagem de processo de aprendizagem, de maturidade espiritual, de aproveitarmos a existência na Terra para o nosso crescimento e aperfeiçoamento moral e espiritual. E um dos caminhos é justamente nós exercitarmos o perdão. Este perdão que deve ser incondicional. Então vejamos, nessa viagem que nós vamos então começar a compreender, se nós formos ao dicionário, a gente vai ver que o perdão, se for no latim, significa que o radical per, né, significa total, completo, mas donare, então perdão vem da origem da palavra perdonare. Então donare significa dar, entregar, doar. Isso no latim. Do mesmo modo que as palavras, por exemplo, de percurso, né, é a gente percorrer um trajeto totalmente. Então perdoar é nós buscarmos fazer esse caminho, essa trajetória ao longo do nosso viver de amor cada vez mais pelo outro e por si mesmo, culminando com a mensagem do Cristo, quando nos falava que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é isso que nós precisamos compreender nesta viagem acerca do próprio perdão. Mas se nós formos ver no grego, o perdão, ele significa apheso, né? Não sei se a pronúncia, me perdoem, mas se escreve A-P-H-E-S-O, que significa então deixar ir, soltar, liberar. Por isso que quando nós começamos a compreender a função do perdão, o primeiro que se liberta somos nós mesmos. Lembrando, na metáfora do barco, para não ficarmos ancorados plenamente, mas sim libertos, livres, porque nós temos que entender no outro uma função de compreensão, de aprendizado com o outro, mas não para ficarmos presos, porque quem ama, liberta. Quem ama, acolhe, ajuda, auxilia, mas sente-se sempre livre e deixa que o outro também continue a fazer a sua jornada e a sua trajetória livremente. E não querermos, né, aprisionar nem a nós mesmos, nem ao outro. Vejamos, se nós formos na Wikipédia, a gente vai ver, então estamos examinando a questão do perdão, estamos buscando fazer uma análise e pedimos a todos que possam então responder. Você já consegue perdoar todas as ofensas recebidas? Ou você já sente que já fez, já perdoou e até mesmo a si mesmo quando comete um erro no próprio cotidiano? Fica a pergunta para que possa começar a analisar. Se nós formos à Wikipédia, vai nos dizer que o perdão ele é um processo mental ou espiritual de cessar esse sentimento de ressentimento, de raiva, contra alguém ou contra si mesmo, decorrente, acima de tudo, de uma ofensa, né, percebida ou alguma diferença de alguns erros, de alguns fracassos, ou cessar a exigência do castigo ou a restituição. Mas isso na Wikipédia. E para o Espiritismo? Para o Espiritismo, lembra e relembra a mensagem do próprio Cristo, quando Jesus, então, estava, e a gente lembra muito bem, né? Todo mundo vai lembrar, naquele diálogo com Pedro, e Pedro pergunta, mas Senhor, então quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? E aí Jesus utiliza, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nós temos uma ideia sempre para racionalizar as coisas, a gente corre e vai fazer conta, para ver se a gente então já começou a perdoar.
Mas o que é que acontece? Se a gente for racionalizar isso, vai dar então 490. E aí a gente pode dizer, mas eu durante a vida, se eu tiver 50, 40, 70 anos, 100 anos, eu já perdoei muito mais. E a gente começa a compreender com a doutrina espírita que é cada ofensa. Então, é um caminho, uma trajetória que a gente precisa fazer para começar a andar livremente. Vejamos, para o Espiritismo, o perdão é essa concessão indefinida dos 70 vezes 7 de grandes oportunidades para que o ofensor, né, ele próprio se arrependa, que o próprio pecador, aquele que erra, nós muitas vezes possamos nos recompor nas dificuldades e reconhecermos acima de tudo. E o próprio criminoso, aquele que cometeu um ato muito grave, se liberte do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. É isso que nós precisamos fazer, porque não existe nenhum ser que não tenha algo de bom no seu coração. Na realidade, todos nós viemos da mesma origem. Saímos das mãos do Criador um dia, como uma metáfora, no sentido maior de somos todos filhos de Deus, muito amados por Ele, criados para a felicidade, que nos ama para que nós possamos crescer e amar e servir a todos em humanidade. Esse é o nosso papel. Então, como nós iremos ficar sem perdoar, se na realidade já sabemos que isso nos dá uma ascensão espiritual e é um caminho luminoso que nós começamos a erguer. Portanto, todas as vezes que falamos também sobre perdão, é preciso que entendamos que está muito associado à misericórdia. E é por isso que Jesus falou tão bem na bem-aventurança do bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão ou alcançarão misericórdia. E o que significa essa misericórdia, senão, quando a gente vai para o dicionário, aprende que é um sentimento de compaixão em alto grau. E para a doutrina espírita, nós vamos ver no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 4, nos ensinando justamente que a misericórdia é esse esquecimento do mal, né? E o perdão das ofensas. Porque esse próprio ódio, esse próprio rancor, que muitas vezes são gerados, eles conseguem deixar de elevar a alma, porque a gente fica preso, né? Mas quando a gente começa a esquecer, isso vai fazendo com que sejamos auxiliados e estejamos nos sentindo mais leves e mais serenos. Mas então alguém pode perguntar, mas perdoar é esquecer? Então a gente vai a Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela nos diz, na realidade, quem perdoa, a essência maior do perdão não é esquecer o fato que aconteceu, porque senão nós estaríamos com problemas de memória, nós poderíamos estar com Alzheimer, com alguma doença nesse sentido. Mas é esquecer aquele mal que nos causou. É quando comentamos sobre o assunto, não mais sentirmos nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nem algo que nos puxe para baixo, que baixe o nosso padrão vibratório, que a gente sofra de novo. E sim, nós entendermos que é uma função de grandiosa lição e aprendizado para a nossa maturidade maior, para a nossa transformação interior, em sermos seres mais luminosos, porque na essência nós já somos luz, somos filhos da luz, somos luz, mas precisamos brilhar ainda mais esta luz para que ela cresça dentro de nós e floresça mais ainda as virtudes. Então, Joana de Ângeles nos explica essa questão de nós buscarmos perdoar e esquecer todo o mal que fora feito, no sentido maior de entender que aí sim a gente olha para o outro e vê que ele foi um instrumento para que nós possamos, né, e pudéssemos, melhor dizendo, aprender ainda mais. Vejamos, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma fonte para que a gente possa ainda mais estudar sobre o assunto, e no capítulo 10, quando nos fala sobre, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, e é claro que Kardec colocou as bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um caminho para que a gente possa então seguir.
Eis a importância do Sermão do Monte para a nossa vida, né? Para o nosso viver. Então, lá no item 14, nós vamos ver uma mensagem de Simeão trazendo sobre perdão das ofensas. E Simeão nos diz muito bem, dirigidos para a gente, olha a responsabilidade, espíritas. Jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olha que coisa interessante, né? Ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Então, quem perdoa, ama. Quem perdoa, liberta-se. Quem perdoa, ajuda. Jamais revida, jamais quer se vingar, porque isso é a demonstração viva que não se perdoou. Mas é interessante porque sabe o que mais? Simeão conclui a sua fala dizendo para a gente: Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Então, isso significa dizer que se nós fazemos, né, esse processo, esse caminho, essa trajetória de perdão e deitarmos à noite e se lembrarmos do fato, não sentirmos mais nem um resquício de mágoa, nem de rancor, nem de ressentimento, nem conosco mesmo, porque então se erramos e precisamos assim levantar, porque a própria ciência e a física já nos mostra que quando a gente levanta com um esforço maior, a vontade, o impulso é maior para a gente avançar. A prova disso são os atletas que treinam, não é? Vejam um salto à distância. Quantos momentos são precisos para que possamos pular e cada vez mais avançar e saltar bem mais longe. Isso é um treino. E isso acontece no nosso campo emocional, vibracional também. Da mesma forma, é um treinamento, porque nós estamos na vida. Agora precisamos ser os atletas da redenção, os atletas do Cristo, no sentido da renovação, da transformação, que o nosso salto seja para a ascensão espiritual. Assim como nós treinamos o nosso corpo físico, né, para as Olimpíadas, por exemplo, para quem é atleta nesse sentido, é para essa ascensão de crescimento maior, para que a gente possa evoluir. Então, o quanto nós precisamos utilizar a força do perdão. Mas acontece que nesse próprio capítulo, e é bem interessante, que todos nós possamos sempre estudar, tem uma mensagem de Paulo, o apóstolo, né, o apóstolo dos gentios, que é de Lyon, 1861. E ele nos diz assim, é bem interessante: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Olha que interessante. Muitas pessoas dizem com referência, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém. E tem gente, olha se nós já não estamos nesse processo. Diz assim, eu perdoo fulano. Aí acontece um mal com fulano e a gente está vendo, a justiça tarda, mas não falha. Ou seja, a gente sente aquele gostinho, às vezes, que a pessoa já está pagando aquilo que fez conosco. Isso é ausência de perdão. Quando, na realidade, né, nós precisaríamos ter pelo outro a compaixão e deixarmos que ele possa atuar e agir sempre em todos os seus momentos, né? Mas aí Paulo diz também, quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso também não é uma demonstração de perdão. Porque todos nós temos que ser amigos uns dos outros. Um dia, né, nós iremos conseguir. É claro que a gente não tem o mesmo afeto, o mesmo amor, o mesmo zelo na própria existência com aqueles que não nos entendem. Mas a gente precisa, e aí a importância do processo da reconciliação, porque Jesus já alertava sobre isso. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? Para que então não sejas pego pelo próprio juiz e aí sim, né, irá te levar para a prisão e de lá não sairás enquanto não pagares o último ceitil. E que prisão é essa? Senão a própria existência física, a reencarnação.
porque daqui não sairemos enquanto pagarmos, iremos voltar tantas vezes quanto forem necessárias. E por que nós precisaremos por esse processo, se poderemos aprender pelo amor, pelo caminho do perdão, pelo caminho da trajetória da humildade plena que nos leva a esse contexto, nesse caminhar. E nós vamos ver aqui mais adiante. Então, Paulo, ele nessa mensagem, ele nos diz, né, que, acima de tudo, quando é o perdão pelo coração, o esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então fica a dica para que a gente possa se autoanalisar, né? Se estamos realmente conseguindo esse processo, esse contexto de perdão, ou se não é apenas uma retórica que está acontecendo com a gente. É mais importante, né, que entendamos que nesse processo de evolução, a gente vai avançando e vai sentindo toda essa força da espiritualidade a nos auxiliar. Nós vamos encontrar na questão 338 do livro O Consolador, quando pergunto a Emmanuel a respeito do assunto, sobre essa questão quando Jesus falava dos 70 vezes 7 vezes, e o que Emmanuel nos diz? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E a gente sabe que é, né? Ainda é momento de nós estamos num planeta de expiação e provas rumo à regeneração, que vai demorar se nós não avançarmos como deveremos. Por isso que a gente precisa, né, ir adiante para que o melhor aconteça conosco. Então Emmanuel diz: a Terra é esse plano de experiências e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Olha que coisa interessante. Isso é viver uma convivência empática, uma expressão empática, de nós nos colocarmos no lugar do outro, porque sabemos que muitas vezes alguém, quando faz algo conosco, como está esse alguém? Ele deve então ter adoecido. Como é importante que a gente compreenda se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no seu lugar, será que eu não teria feito pior? Olha que coisa interessante para a gente analisar. Então, Emmanuel nos lembra que assim como Jesus falava de perdoar 70 vezes 7 vezes, nós também poderemos errar esses 70 vezes 7. Então, façamos um mergulho interior. Por isso a importância do autodescobrimento, que tão bem Jung nos fala, né, de nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E Joana de Ângeles nos mostra no livro sobre o autodescobrimento, a busca interior, para que a gente possa avançar cada vez mais, valorizar o que de melhor nós temos e buscar ascender espiritualmente no nosso crescimento com a percepção, o olhar voltado para dentro. E nós estamos muito envolvidos a olhar para fora, para o outro, do que o outro está fazendo, quando na realidade esse caminho é meu, é de cada um de nós individualmente. E é por isso mesmo que Jesus, para falar então da força do perdão, ele nos ensinou um roteiro. E só se consegue esta força do perdão. Nessa obra, a gente tem uma obra belíssima também chamada O Perdão como Caminho, de Alberto Almeida, que ele nos traz que só através dessa trajetória do amor, porque o amor, ele é esse substrato. Olha que coisa interessante, ele diz, a matéria-prima do perdão. Só existe perdão quando se há amor. E é por isso que Jesus nos ensinou o caminho para a gente também perdoar. Como foi que ele disse? Ouviste o que foi dito: amareis o vosso irmão e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos aborrecem, né? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então é fazer o bem, é orar constantemente, é buscar a assertiva do amor, esse valor valor incondicional do amor puro,
pleno, que a gente vai conquistar um dia sim, mas toda caminhada começa com o primeiro passo. Por isso que a oração é tão importante. Eu começar a emitir, né, coisas positivas para alguém que me fez mal. Eu então entender que se estivesse, né, na situação empática, eu poderia ter feito muito pior. E se for dentro de mim, para que eu possa, se eu cair, então eu me arrepender. E nesse processo do arrependimento é quem vai nos orientar, porque a gente sabe que arrepender-se é o primeiro passo para um processo de mudança. Então, se houver a reconciliação entre os dois seres, é tudo que há de melhor, obviamente. Por quê? Porque se esse perdão é um ato de libertação, ele se torna esse ato bilateral. Um é ofensor, o outro é ofendido. Mas olha o que é interessante que a doutrina espírita nos explica. Nós temos que quebrar esse ciclo de amarras da terra de sofrimentos. Por quê? Porque quantas vezes hoje eu estou num corpo físico, mas tanto mal eu fiz a outrem ontem, e hoje nós chegamos na mesma família, sejam filhos, seja com a mãe, sejam cônjuges, sejam irmãos, para que haja reconciliação. E o que é que acontece conosco? Nós queremos distância, nós queremos e dizemos e nos achamos que pela fotografia de uma existência, nos achamos certos e esquecemos que existe um filme da nossa trajetória evolutiva, que muitas vezes na existência atual eu posso estar certa, mas algo eu fiz no ontem, que aí eu preciso quebrar esse ciclo para compreender aquele que não me aceita e eu começar a perdoar incondicionalmente. É quebrar esse ciclo e haver o perdão, e o perdão de forma bilateral. Mas acontece que, se o outro, na existência atual, não quiser perdoar, aí não é mais conosco. Por isso que a gente aprende que aí fica um problema com o outro, porque o mais importante é que eu consiga, se eu faço o melhor, se eu não desejo mal a ninguém, se eu busco não revidar mais, se eu busco dialogar e alguém não quer que isso aconteça porque se sente ainda muito magoado pelo mal que eu fiz, então é preciso dar tempo ao tempo, porque só o tempo vai poder curar e sarar muitas feridas. E é claro que cada um tem o seu tempo. Existe o tempo de Deus, existe o nosso tempo interior de crescimento. E aí cada um vai poder fazer esse avanço, né, nessa maturidade que nos aguarda. Por isso que quando eu liberto a mim, eu liberto o outro. Eu então eu abro caminhos para que o outro consiga, né, essa função do perdão. E é muito interessante para que isso aconteça. Por isso que o perdão melhor e o primeiro é nosso, é o auto-perdão. A nossa doutrina, a doutrina espírita, ela é eminentemente consoladora, mas acima de tudo, como nos diz Emmanuel no prefácio do livro Missionários da Luz, libertadora de consciências e corações. E vejamos, Kardec, este homem de ciência, o codificador da doutrina espírita, ele pergunta aos espíritos superiores na questão 661, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E é muito interessante, não é? Porque sabemos que existem irmãos de outras religiões que imaginam apenas pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar tudo. Na realidade, a gente começa e sabe que para a doutrina espírita, né, Deus nos ama, porque aí ele nem condena nem perdoa, porque ele não é aquele velhinho de barbas brancas com a forma física, antropomorfa, não é? Mas sim, ele é inteligência, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, é como se diz, Deus não perdoa porque ele é o próprio perdão. O perdão em essência maior para todos nós, né? E aí, quando Kardec pergunta sobre isso, se nós poderemos pedir perdão a Deus, olha o que é interessante, o que os espíritos superiores respondem. Deus, ele sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando o proceder. É óbvio, não é Deus que vai dizer eu te perdoo, aí a gente volta a errar e fica errando sempre. Só vai acontecer esse perdão quando nós mudarmos o proceder. E dizem os espíritos, as boas ações são a melhor
prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, sabemos que é o bem que se faz, então não adianta dizer que a gente perdoa de lábios, como falou aqui Paulo, no capítulo 10, né? E sem ser de coração. Por quê? Tem que ser com os atos. De coração é o sentimento, é a simbologia do sentimento. Então tem que ser com atitudes, tem que ser com ações. Não pode ser diferente. É se aquela pessoa precisar de mim, eu estou ali para ajudar. E não dizer que perdoei e continuar sentindo tudo aquilo que ainda acontece. Sabemos que em muitos casos, né, que como tem casos drásticos, e a gente sabe, como por exemplo, eu já fiz palestras sobre esse assunto e eu já ouvi alguém perguntar, e você perdoaria alguém que matou o seu filho? E olha que pergunta interessante. E aí a gente reflete e aí vai fazer uma situação empática. Bem, o que eu posso lhe responder é que a razão me diz que eu perdoaria. Agora, o sentimento e a emoção, só quando a gente vive o momento é que a gente vai poder responder com maior propriedade. Por quê? Porque é bem verdade, pode ser que eu não esteja preparada ainda. Por isso que não aconteceu comigo. Mas graças a Deus, você que aconteceu contigo, você consegue ter essa nova percepção e a gente vê que alguém perdoa, como eu conheço alguém que perdoou. Porque é espírita e sabe que aquilo ali foi só, é como se fala, chama o braço da lei. Alguém foi o agente dessa causa, mas essa criatura passou por isso em virtude, né, de problemáticas anteriores de existências no processo de ressarcimento das leis de Deus. E aquela pessoa que o matou foi apenas um instrumento, né? Mas existe uma história por trás de tudo isso. Então, por isso que nós precisamos mudar o nosso proceder. Por isso que nós estamos falando no exame do perdão. Analisar minuciosamente e sabermos que cada caso é um caso. Por isso eu preciso me conhecer. Por isso que jamais nós deveremos julgar o outro, porque não conseguiu perdoar, porque ainda sente tanta dor, tanta mágoa, né? Ao contrário, a gente tem que, como dizia Jesus, não julgueis para não ser julgados, pois com a mesma medida que medides, sereis também vós medidos. Então, como nós iremos julgar ao outro? Nós precisamos acolher, nós precisamos orar, nós precisamos ajudar, acudir, auxiliar. Esse é o nosso dever. Então, é isso, ou seja, a caridade em ação. Por isso que a caridade é esse exercício maior. E vejamos, tem uma mensagem que às vezes a gente lê, né? E às vezes passa despercebido as nuances, que também nos fala sobre o perdão. É uma mensagem que trata da paciência. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E essa mensagem da paciência é um espírito amigo. E nós sabemos que esse espírito amigo é Joana de Ângeles, que quando ela iniciou a sua trajetória com Divaldo Franco, ela se apresentava como um espírito amigo. Né? Depois é que ela revelou que se tratava, né, e começou a utilizar Joana de Ângeles. Então, chamando a atenção da gente que no item 7, sobre a paciência, Joana de Ângeles falando sobre a paciência, né, quando ela diz, a paciência também é uma caridade, mostrando a função da paciência. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. E olha o que ela nos orienta. Outras há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha que coisa interessante. Então, muitos daqueles que nós queremos nos livrar, são eles que nós temos que agradecer, porque são eles que estão sendo esses instrumentos para mostrar a cada um de nós que nos colocarem à prova se realmente eu sou paciente, se realmente eu sou tolerante, se realmente eu já consegui assimilar a mensagem do Cristo, ou se eu estou apenas falando como estou falando agora. Ou seja, nós precisamos vivenciar. E eu que estou a lhes falar, eu sou a primeira a escutar.
Por isso que nós temos que entender o próximo mais próximo, começarmos dentro do nosso lar, precisando ter uma conversa, sempre um diálogo, onde nós vivemos sem as próprias máscaras, nós somos quem realmente somos, e buscarmos entender aqueles que estão conosco, que são instrumentos de amorosidade, mas também de testes, de nos porem à prova, para se conseguirmos entender se estamos sendo caridosos. Por isso que Kardec, quando pergunta na questão 886 de O Livro dos Espíritos, como se entender a definição de caridade e como entendia Jesus. Vejamos, ele colocou logo o modelo e guia, e os espíritos superiores disseram, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Perdoar é um ato de caridade, porque é um ato maior de amor. E como nos disse Alberto Almeida, o amor é esse substrato, né? A matéria-prima do perdão é o amor. E nós precisamos amar incondicionalmente, porque se perdoamos, estamos amando. Se amarmos, com certeza o perdão já se fez, porque então já iremos, né, nos libertar de tudo aquilo que nos faz sofrer. Então vamos começando a analisar toda essa nossa trajetória para que a gente entenda cada vez mais e sejamos e perdoemos, né, a cada instante da nossa vida. A doutrina espírita, ela é maravilhosa, né, na sua trajetória para nos orientar, e Kardec ele fez muito bem para que a gente entendesse tudo isso, e diversas questões sobre o perdão ele conseguiu fazer. Na questão 764, também falando do assunto, ele perguntou, né? Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem matou pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Olha que pergunta inteligente, né? E aí os espíritos então responderam, tomai cuidado, muitos vos tendes enganado a respeito dessas palavras. A pena de talião, ela é a justiça de Deus, é Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. É aquilo que nós estávamos comentando. Então os espíritos superiores já nos falam. Este é o sentido das palavras de Jesus, mas não vos disse que também, né? Jesus disse isso sobre a espada. Quem com a espada fere, por ela será ferida. Por quê? Porque a lei de causa e efeito. Mas também não disse Jesus, perdoai aos vossos inimigos, e não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe, e as ofensas como houverdes vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoados, compreendem o bem? Então Jesus ensinou também para a gente essa lição do perdão no Pai Nosso. Então entendamos de uma forma mais abrangente, porque a nossa tendência é tentar aliviar as nossas questões de aprendizado, e quando na realidade a gente precisa ser mais severos conosco mesmo, né? E indulgentes para com o nosso irmão. Por isso que nós precisamos usar. E a mensagem é muito clara, né? Ela não diz indulgência para com todos, porque se fosse para com todos era conosco também. Mas é indulgente para com as faltas alheias. Conosco é severidade. Conosco é olhar para dentro de si, é buscar realmente ter coragem moral para analisar-se, autoanalisar-se e crescer. Só é dessa forma. É a gente então conseguir todo esse processo, né? E que nos vai levar adiante para a nossa evolução. Então, é importante a gente compreender o quanto nós precisamos avançar, e o perdão é um caminho para nos ajudar isso. E para falar nesse caminho, nessa obra O Perdão como Caminho, e a gente aconselha para que vocês possam também estudar como nós estamos buscando, que nos ajuda, não é? Para que a gente consiga realmente perdoar, chegar ao ponto de perdoar incondicionalmente a todos, em todos os momentos da nossa vida. Alberto Almeida, ele diz que, falando desse caminho, né? E aí ele diz que é uma caminhada que pode durar algum tempo, sim, né? Mas o que vai fazer com que nós entendamos este caminho
e o exemplo maior é nós entendermos as 3 variáveis para que a gente possa perdoar. Vejamos que estamos analisando o perdão. Então, ele diz, é para que eu possa analisar a gravidade atribuída à falta estabelecida, para que eu possa ter a vontade de perdoar e a capacidade de amar para se efetivar o perdão. Então, ele diz que são 3 variáveis que vão nos ajudar a isso. É claro que a gravidade da falta é eu analisar bem o que aconteceu e aí dar uma proporcionalidade ao que houve, né? E entender em todos os aspectos e, obviamente, me colocando num patamar de que eu quero compreender não só nesta existência, como em outras anteriores, para que eu compreenda tudo. É como falávamos, entender todo o filme da nossa vida e não só a fotografia de uma existência que eu tenho 55 anos, por exemplo, agora, e acho que já estou num patamar que estou me sentindo muito fragilizada ou que estou sendo punida pelas próprias leis de Deus. Vejamos, né? Analisemos, porque isso não é verdade quando a gente analisa o contexto. E essa capacidade de amar é o que vai fazer com que a gente avance cada vez mais. Então, nos diz Alberto Almeida, falando então sobre este caminho, que é bem interessante, é onde ele nos diz que a presença do não perdão, olha que coisa interessante, né? Essa presença do não perdão, ela pode afetar a nossa vida, porque ainda mesmo de forma singela, que às vezes a gente não entende, mas pode atingir a nossa saúde, nas funções psíquicas, né? Com o pensamento, a própria memória, a concentração, a atenção, a afetividade, a inteligência, isso tudo podendo vir a afetar. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós estamos num corpo físico e nós somos também essa própria emoção que trabalhamos nos nossos sentimentos. Quando nós estamos bem emocionalmente falando, é claro que pouco adoecemos, porque as doenças maiores elas atingem, né, o nosso perispírito e atingem o nosso equilíbrio mental, moral, físico, mas psíquico. E a gente precisa trabalhar tudo isso. E só quando nós reconhecemos as nossas limitações e buscamos as soluções para que a gente alcance tudo isso. Por isso que perdoar não é inteligente. Deixar de perdoar não é inteligente. É preciso perdoar para que a gente possa avançar. Então, façamos a nossa parte e o nosso esforço. Porque então, se a gente não perdoar, o que é que a gente vai estar formando? Uma sociedade muito mais violenta, homens e mulheres muito mais violentos, muito mais revidando, né, todas as falhas, e pessoas amargas, pessoas que não dialogam, se fecham no próprio casulo, quando na realidade a gente precisa ser mais aberto, ser mais expansivo, entender o outro, perguntar, fazer muito mais perguntas. E é interessante porque eu coloquei até no meu Instagram e Facebook, né, essa semana, e eu achei belíssimos a respeito do amor. O amor, ele não é uma pergunta, não é? O amor é a resposta para tudo. E é interessante, quando nós respondemos com o amor, tudo se modifica, tudo se amplia, tudo fica muito mais leve, muito melhor. Por isso que precisamos avaliar todos os momentos da nossa vida, né, a extensão das consequências desse perdão que nós realizamos ou também daqueles que nós deixamos de realizar, porque isso pode gerar consequências muito funestas para a nossa vida. Por isso que a gente tem que pensar na força do perdão. E nos diz Alberto Almeida que toda atitude psicológica de fixação demorada no cultivo dessa culpabilidade ou da mágoa, isso vai acarretar ainda mais essas alterações psicoafetivas, né? E como distonias também energéticas que caminham para o corpo e em várias encarnações. Por isso que a gente sabe os casos das obsessões, em que a criatura entra numa existência, vai para outra existência e ficam muitos seres jungidos ainda com aquele ódio. E é preciso, né, muitas vezes vir na própria, como filho, para que o amor de mãe, o amor de pai possa então transformar, transmutar tudo isso e mostrar a função maior do equilíbrio e
desse perdão incondicional que deve acontecer. E quantos seres também a gente sabe, não é, que às vezes vêm jungidos, ligados um ao outro, até fisicamente, né, os chipófagos, para poder compreender tudo isso, para viver a sensação de estar junto. E quando muitas vezes muitas pessoas querem se livrar e dizer, eu não quero mais nem ver fulano, quando na realidade, se isso a gente estiver sentindo, cuidado, isso é um alerta, é um alarme que está tocando para que a gente possa pensar quanto é importante a função de perdoar, de ajudar. E para que a gente entenda, né, essa trajetória como este caminho, Alberto Almeida, nesta obra, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, é muito interessante porque ele faz a trajetória do caminho da libertação para a gente chegar das bem-aventuranças, que não por acaso Jesus utilizou uma sequência, né? E se a gente for ver, o primeiro degrau é da humildade, para poder chegar na compaixão e nesse sentido maior, para que a gente comece a entender, não é? E ele nos fala justamente sobre isso, que quantas vezes, para que a gente entenda que o perdão, primeiro, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, então isso vai nos dar a humildade. Bem-aventurados os aflitos, para que a gente comece a entender, né? E esse processo das aflições. E aí diz Alberto Almeida, primeiro vem a humildade, para depois bem-aventurados os aflitos, porque eles serão então consolados. É um processo das lágrimas. E esse pranto, né, vai nos gerar, sim, né, as lágrimas vai nos gerar o esforço para que a gente possa vencer o próprio orgulho e, acima de tudo, começar a atingir um caminho para o perdão. Depois vem, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o terceiro passo para que a gente atinja o perdão é a mansidão. E essa mansuetude, ela vai começar a nos mostrar que nós não vamos ter mais aquele ímpeto maior de grosseria, de irritabilidade, e a gente vai buscar muito mais esse crescimento, não é, dentro de cada um de nós, para que a gente possa avançar. Então, o terceiro passo no caminho do perdão é a mansuetude. O outro passo é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né, porque eles serão saciados. Isso é a sequência das bem-aventuranças que o Cristo trouxera. Então aqui o outro caminho é a justiça. Vejamos que justiça está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a definição de justiça, e os espíritos superiores trouxeram, que é o respeito incondicional ao outro. Então é nós buscarmos respeitar o direito que o outro tem, eu também tenho, então são direitos iguais perante Deus, todos nós somos iguais, né? Porque fomos criados de igual forma. Obviamente nós somos diferentes em funções, somos únicos no mundo, as nossas impressões digitais são diferenciadas, mas no sentido maior que eu não posso me achar com condições de que privilégios, porque próprio Jesus já falava, para Deus não existem privilégios. Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, a chuva sobre justos e injustos. Então, isso nos igualando perante a divindade. Portanto, nós começamos a compreender que para chegarmos no caminho do perdão, a justiça, elas deve se fazer. E por último, o quinto, que é o quinto e o passo para chegar na misericórdia, é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, esse é um caminho, o caminho da misericórdia, como já falamos, nos traz a compaixão em alto grau, nos traz o perdão como função perene e buscarmos esquecer mais ainda essas ofensas no nosso viver. Com essa trajetória, a gente vai se sentir muito mais fortalecido e ampliado na nossa capacidade de amor e de auxílio a todos em humanidade. Então, que possamos trilhar esses 5 passos que nos ensina, nos orienta Alberto Almeida nessa trajetória, para que a gente chegue no perdão. E muitas vezes nós nem chegamos no passo da humildade, a gente já para ali, o orgulho já fica bloqueando cada um de nós. Por isso que muitos de nós não conseguiam ainda perdoar tudo, nem a si mesmo, quando na realidade a gente tem que fazer aquele balanço, como nos ensina Santo Agostinho na questão 919A, porque a 919 ele nos orienta, né, sobre do conhece-te a ti mesmo, e na 919A ele nos diz, fazei como eu fazia
passava em revista a minha consciência todos os dias, né? Qual o bem que eu realizei hoje, que eu possa fazer sempre, o mal que eu fiz, que eu possa então reparar. Porque então é interessante, para este caminhar, nós começamos a aprender que se existem esses passos para o perdão, também estão coadunados com a própria mensagem de Kardec, quando nos traz no Código Penal da Vida Futura, no item 16, nos ensinando que para nós buscarmos viver de uma forma mais feliz e repararmos as nossas faltas, nós precisamos, em primeiro lugar, do arrependimento e depois a expiação e, por último, a reparação. Porque não é só, eu me arrependi e não fazer o melhor para mudar. Lembram que quando Kardec perguntou aos espíritos superiores se Deus iria nos perdoar? O que é que os espíritos disseram? Sim, esse perdão sempre vai ocorrer, mas é preciso a nossa mudança perene. Então, é preciso que nós reparemos as faltas. Por quê? Porque tudo é um processo de semeadura. Nós estamos sempre semeando na terra e precisamos ser aqueles semeadores a semear em solos férteis. O solo que nós precisamos lançar as sementes de bondade, de empatia, de solidariedade, de altruísmo, de benevolência, tudo isso vai culminar com a força do amor, que é a reunião de todas essas virtudes. E aí, com certeza, a nossa colheita vai ser muito farta nesse sentido. E para nós concluirmos a nossa mensagem de hoje, não é? Que já estamos nos aproximando do final, o que nos motivou para falarmos sobre esta mensagem no exame do perdão foi uma mensagem intitulada, né, com esta frase, no exame do perdão, que está lá no livro Estude e Viva, que é uma obra de Emmanuel e de André Luiz, é psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E esta mensagem ela é justamente de Emmanuel e é muito interessante. E se intitula No Exame do Perdão. E ele nos diz de uma forma belíssima. Observemos o exemplo, né, o ensinamento do Cristo acerca do perdão. Note-se que o Senhor afirma convincente: se o vosso irmão agiu contra vós, então, se foi o irmão que agiu contra a gente, não é? Aí diz Emmanuel, isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender, né? Porque assim, a gente já está todo armado. Imagina, dizer assim, fulano agiu contra mim, né? Eu já estou toda armada em relação a isso e querendo me defender desta forma. Então, Emmanuel pede para que a gente possa começar a pensar no olhar. Isso quer dizer que Jesus principia considerando-nos na condição de pessoas ofendidas, incapazes de ofender. Ensina-nos a compreender os semelhantes, crendo-nos seguros do trato fraternal. Porque o trato fraternal, ele vai nos proporcionar para que a gente possa, então, começar a se entender um pouco mais. E aí, é claro, né, é um passo para que a gente avance e comece a amar e ajudar as pessoas. E nos diz Emmanuel, nas menores questões de ressentimento, sujeitemo-nos a desapaixonado autoexame. É o autoexame, esse exame do perdão que tem que ser feito em cada um de nós. E é nosso, é íntimo. Quem sabe a reação surgida contra nós terá nascido de ações impensadas, desenvolvidas por nós mesmos. Ou seja, quem sabe se não foi a gente mesmo, eu mesma que fui o gatilho para que isso fosse gerado. Então, que a gente possa analisar. Emmanuel diz, se do balanço de consciência estivermos em débito com os outros, tenhamos suficiente coragem de solicitar-lhes desculpas, diligenciando sanar a falta cometida e articulando serviço que nos evidencie o intuito de reparação. Se nos sentimos realmente feridos ou injustiçados, esqueçamos o mal. Na hipótese de o prejuízo alcançar-nos individualmente e tão somente a nós, reconheçamos-nos igualmente falíveis e ofertemos aos nossos inimigos imediatas possibilidades de reajuste. Olha que coisa interessante.
Se, porém, o dano em que fomos envolvidos atinge a coletividade, cabendo à justiça e não a nós o julgamento do golpe verificado, é claro que não nos compete louvar a leviandade. Ainda assim, podemos reconciliar-nos com os nossos adversários em espírito, orando por eles, amparando-os e por via direta, a fim de que se valorizem para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reservou. De qualquer modo, diz Emmanuel, evitemos estragar o pensamento com o vinagre do azedume. Nem sempre conseguimos jornadear nas sendas terrestres junto de todos, porquanto, até que venhamos a completar o nosso curso de autoburilamento no Instituto da Evolução Universal, nem todos renasceremos simultaneamente em uma só família e nem lograremos habitar a mesma casa. Sigamos assim, de nossa parte, vida afora, em harmonia com todos, embora não possamos a todos aprovar, entendendo e auxiliando desinteressadamente aqueles diante dos quais ainda possuímos o dom de agradar em pessoa e rogando a bênção divina para aqueles outros junto de quem não nos será lícito apoiar a delinquência ou incentivar perturbação. Então essa é uma mensagem que se encontra no livro Estude Viva. E essa é a nossa conclusão para que a gente possa começar a pensar que o exame do perdão, ele se inicia a cada dia do nosso viver. Então, a gente pergunta para encerrar a nossa fala: você quer ser feliz? Se eu quero ser feliz, obviamente a resposta vai ser sim. Então, que eu possa caminhar, que possamos juntos caminhar para este perdão a todos, a nós mesmos, nos libertando de tudo que nos faz sofrer e, consequentemente, àqueles que nos ofenderam, porque na maioria das vezes eles foram apenas os instrumentos, o braço da lei, o uso que nós necessitávamos para esse processo de crescimento e de maturidade. O que vai diferenciar é enxergarmos isso, termos a maturidade para esta compreensão, mas nós vamos conseguir, com certeza, no nosso viver. Nós vamos fazer a nossa parte e por isso nós aproveitamos a agradecer a Deus pela vida, aproveitando todos os momentos que estamos aqui na Terra para louvar a Deus, que nos faz mergulhar para dentro e valorizar muito mais agora os valores espirituais, que Jesus falava tão bem, que as traças não corroem, que a ferrugem não consome, que os ladrões não roubam, e sim buscar esses valores muito perenes, como o perdão, como o auxílio maior a todos. E por isso, queridos irmãos, que possamos manter a serenidade no nosso viver, para que o perdão se faça, e se nós queremos ser felizes, vamos então buscar fazer feliz o outro, neste auxílio maior de poder caminhar juntos, né? E perdoando, amando, servindo a todos. E tenho agora, para encerrar, pediria licença para cantar uma música, né? E assim, é uma mensagem de Merlane Maia para a gente fazer como prece final. E é interessante que ele fez sobre o perdão e que a gente possa perdoar sempre. E ele diz assim: perdoa enquanto há tempo, perdoa enquanto há vida, perdoa. Não perca esse momento, acabe o sofrimento, perdoa. Grande a felicidade e a própria liberdade de quem perdoa, que até todo tormento termina no momento que se perdoa. Quem sabe perdoar já sente Deus, recebe como prêmio o fim da dor. Tão justo é o Senhor com os filhos seus, semeará teu coração com muito amor.
semeará teu coração com muito amor. Perdoa enquanto há tempo, perdoa enquanto há vida, perdoa. Não perca este momento, aguarde o sofrimento que perdoa. Libertemo-nos cada vez mais, que o perdão faça parte da nossa vida, que Jesus nos ilumine e possamos crescer com muita compaixão no nosso viver. Gratidão imensa à Associação Espírita O Caminho da Luz pela oportunidade de estarmos juntos e que esta emoção que nos toca agora envolva o nosso planeta, dando a todos muita paz, muita luz, muito amor, porque Jesus nos abraça. E Ele mesmo na sua trajetória, encerrando aqui na terra, chegou para Deus e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, se Ele então disse isso, é porque estávamos equivocados, mas poderemos acordar, despertar e no hoje podemos fazer a nossa parte para auxiliar na nossa vida, o nosso planeta, escola, nessa trajetória maior. E o perdão é um dos caminhos que vai nos levar a esta regeneração. Deus seja louvado, muita paz a todos e muito perdão no nosso viver. Gratidão!